Sabe, tem uma telinha da 98. Pula, né? E lá. pula o João dançando, né? Não esquecerei jamais da dancinha. Liguei o chuveiro. Tava passando 98. Da água do chuveiro. Em qualquer lugar. Foi. Lu, mais uma polêmica para a gente abordar aqui hoje, né? Essa decisão do ministro Nunes Marques está dando o que falar. Tá dando o que falar. Mas é bom a gente contextualizar como veio essa decisão do ministro Nunes Marques. O que aconteceu lá no Supremo Tribunal Federal? Foi feito um recurso especial pelo deputado Francisquini. Foi feito esse recurso especial e ele pediu um efeito suspensivo. Ou seja, ele queria que aquela decisão do TSE que o cassou não gerasse os efeitos. O ministro analisou esse pedido de efeito suspensivo e deferiu, ou seja, retomou a elegibilidade e o mandato do deputado. Trouxe muita polêmica pelo fato de se cogitar ou se argumentar que estaria sendo uma decisão do ministro a favor do deputado aliado ao presidente da República. E seria uma decisão, vamos dizer, inovadora, isolada do que o TSE entendeu. Mas vamos entender como que chegou até aqui. Nós tivemos esse processo iniciado, Paulo, lá no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, porque ele então era e agora é deputado estadual por aquele estado. Lá o Ministério Público entrou com uma ação para falar, olha, deputado, você na hora que foi lá, no dia da eleição, e gravou, fez uma live no seu Facebook, falando sobre descredibilizando a urna eletrônica, você praticou o abuso do poder de autoridade e também usou de forma indevida os meios de comunicação social. O que o TRE do Paraná entendeu? Entendeu que não havia nem esse abuso de autoridade e também não havia o uso indevido dos meios de comunicação social. Então, lá no Tribunal Regional Eleitoral, o deputado já saiu de lá com a permanência do mandato, sem perder o mandato, sem ser inelegível. Dessa decisão, viemos com recurso, o Ministério Público recorre para o TSE. O TSE, por maioria, entende, teve abuso sim, porque você, deputado, foi lá, sentou, fez a sua live no Facebook, usando da sua prerrogativa parlamentar. Você invocou a sua prerrogativa como supedâneo, como justificativo para você falar sobre a possível, né, ou a cogitável fraude nas urnas eletrônicas, adulteração das urnas. E também reconheceu que a internet e as redes sociais entram dentro do conceito dos meios de comunicação social. Só que lá no próprio TSE nós tivemos um voto divergente, que foi do ministro Carlos Robach, que falou o seguinte, olha, não teve nem abuso de autoridade e nem uso devido dos meios de comunicação. Não teve abuso de autoridade porque ele não teve benefício pelo fato de ser um parlamentar naquela live. Ou seja, era uma live, um conteúdo que poderia ser produzido por qualquer cidadão, independentemente do cargo público por ele ocupado. E com relação aos meios de comunicação, o que ele falou? Olha, até então, a jurisprudência do TSE entendeu que meios de comunicação são os meios tradicionais, igual que nós estamos na rádio, televisão, jornal, revista. Não abrange ali, nesse sentido, a internet e nem as redes sociais. E o ponto que ele salientou, isso nós estamos ainda no âmbito do TSE, foi o seguinte, como que se deu a transmissão? Às 16 horas e 38 minutos do dia das eleições, o deputado abre a live, que começa com 30 mil visualizações e termina com 70 mil. E depois, lá no dia 12 de novembro, tinha até 6 milhões de visualizações. Então, o que o ministro ponderou? Falou, você tem que imaginar que, faltando 22 minutos para encerrar a votação, ele teve a capacidade de atingir eleitores no Paraná que ainda não tinham votado, faltando 22 minutos, e que esses eleitores assistiram a live, mudaram o seu convencimento, foram lá nas urnas e votaram em razão da live naquele candidato a deputado estadual. Então, ele falou que não tem elementos ali nos autos para falar que o ato era grave
para impor a cassação de quem teve praticamente 450 mil votos nesse intervalo muito reduzido, em que 70 mil visualizações não quer dizer que fossem eleitores do Paraná. Daí veio esse voto divergente, contrariando a maioria do posicionamento do TSE e o recurso que chegou lá no ministro agora, no Supremo Tribunal Federal, Nunes Marques, que, como eu disse, deu o efeito suspensivo. Então, ele deu o efeito suspensivo encampando o que o próprio ministro do TSE, esse voto minoritário, já tinha decidido. Ele falou que não é possível enquadrar nesse conceito de meios de comunicação, consoante a jurisprudência do TSE, as redes sociais e a internet. Ele comprou a tese. Que isso foi uma inovação do tribunal, do TSE, e, portanto, só poderia ser aplicada para o futuro. E não para se punir fatos relativos à eleição de 2018. Estaria criando criando uma ilicitude até então inexistente. E, portanto, se você vai entender que isso, agora, meios de comunicação social, abrange a internet e as redes sociais, isso é viragem jurisprudencial e, portanto, só dali para frente, e não de forma retroativa. Essa discussão que está posta das redes sociais, da internet, ela vai ter que ser enfrentada. Uma hora ou outra vai ter que ser enfrentada. Se será considerado ou não um meio de comunicação, vai ter que se decidir, vai ter que se usar daí para frente esse entendimento. Como nós estamos num país em que quem não é bolsonarista é lulopetista, quem não é lulopetista é bolsonarista, então a gente tem que tomar cuidado, porque pode dizer, eu vou falar agora uma coisa aqui, alguém vai dizer que... Mas o ministro Cássio Nunes Marques não fez nada de errado. Exato, é isso que nós estamos contextualizando de forma técnica. Não vamos dissociar de questão política partidária. Porque a grande questão é, primeiro, eu tenho um cuidado muito grande quando ouço algumas coisas assim. O deputado bolsonarista fulano de tal teve restituído seu direito político pelo... ministro do Supremo Tribunal Federal nomeado pelo presidente Bolsonaro. Eu tenho muito cuidado com isso, porque parece que tudo está envolvido em crime. E não. O ministro Cássio Nunes Marques agiu de forma correta. Tanto que eu estou falando que a decisão dele, ela vem em coerência com o que o TRE do Paraná julgou, com o voto divergente lá no TSE. Ou seja, ele encampou posicionamentos que já existiam. Ele não tirou da cartola e falou assim, agora eu vou criar uma tese jurídica aqui para salvar o deputado, porque ele é ligado ao partido A, B, C ou D. Esse é que é o problema, porque as pessoas ficam achando que está se fazendo uma grande manobra para salvar deputados ligados ao presidente Jair Bolsonaro. E isso não é verdade. Agora, a verdade é que a posição do ministro Cássio Nunes Marques no STF não será muito confortável a partir de agora. Isso a gente já sabe que vai ter um desconforto ali. Mas que houve erro, como as pessoas estão tentando atribuir, o ministro nomeado pelo Bolsonaro salva o deputado bolsonarista. Pera lá, gente. Vamos discutir realidade olhando a realidade. Tanto que por essa premissa, você vai pensar também por que o ministro Carlos Robar decidiu em coerência com o que o ministro agora decidiu e ninguém ficou questionando. Porque ele foi nomeado pelo presidente da República e assim decidiu. Sendo que está lá a decisão do ministro, que é divergente, mas existiu uma decisão no TSE no mesmo sentido. Olha, a internet, até a eleição de 2018, não está abrangida no uso indevido do meio de comunicação. Então, por mais grave que tenha sido a fala dele, teve fraude, teve adulteração na urna, isso não refletiu em gravidade eleitoral. E aí a questão que a gente sempre entra aqui, a gente falava disso até na semana passada, né, Paulo? Que é aquela percepção que muitas vezes a pessoa tem do que seria o correto, mas o STF também está ali para julgar o constitucional e fazer uma análise técnica, e não para entrar no não, isso aqui não pode, isso aqui está certo, isso aqui está errado, a gente vai aceitar ou não. Esse é o trabalho correto, né, Lu? Sim, a questão é análise técnica. E friamente, tirando-se o pano de fundo político, tecnicamente ele teve um posicionamento que não está teratológico, não está equivocado. Pode ser que não reflita o posicionamento do Supremo Tribunal Federal quando for chamado ali o colegiado, ou seja, todos os ministros, para analisar a questão. Tanto que no TSE, o ministro Carlos Robar ficou vencido. O TSE encampou outro posicionamento. E pode ser que o Supremo venha endossar o posicionamento do Supremo. Vai a plenário ainda, né? Vai a plenário. Eu ia até falar sobre isso, porque o Fux ele já vai ter uma
uma audiência, uma reunião extraordinária amanhã para discutir, porque eles estão querendo dar agilidade a esse tema. Agora, Lu, em relação, né, a essa percepção, porque foi indicado por X e aí deu uma decisão, né, a favor. Isso aí, gente, enquanto a gente tiver essa indicação de ministros, a gente vai ter isso, né? A gente discute isso várias vezes. Enquanto tiver essa situação, qualquer decisão vai ser questionada. E vai ser questionada politicamente, o que não poderia ser. Que a questão não pode se questionar politicamente, sim tecnicamente. Sim. Que a gente está fazendo uma análise técnica aqui. E aí, esse vai a plenário, né? Todos os ministros vão votar. Isso pode ser revertido, né, Luciano? Pode. Ele deu uma decisão que a gente chama de decisão monocrática. Ele decidiu sozinho. Então, agora cabe ao órgão colegiado, ele fala que é a segunda turma e tem gente que fala que é o plenário do Supremo, ou seja, mas agora o conjunto de ministros irá decidir se a decisão dele prevalece ou não. Num país onde até você usar uma gravata vermelha causa estranheza, uma camisa vermelha causa estranheza, você imagina, por exemplo, meu guarda-roupa é feito há mais tempo do que essa briga inútil entre vermelhos, azuis, amarelos e verdes. Então eu tenho roupas vermelhas no meu guarda-roupa e não tenho nenhum problema em usá-las. Mesmo porque a cor da minha roupa não professa a minha ideologia. Perfeito. Né? E as pessoas estão presas a esse tipo de argumento. Outro dia, o menino, filho de um amigo meu, disse que não sairia à rua com a camisa da seleção brasileira porque alguns amigos diriam para ele que ele estaria apoiando o candidato X ou Y. Quer dizer, nós estamos vivendo um país de uma imbecilidade fora do propósito. Por isso que eu só venho de preto e branco, galo. Eu tô de América hoje. Eu tô de verde e branco. Eu tô de América hoje. Aliás, que América. É galo. América que teve uma linda vitória aí do Campeonato Brasileiro. Parabéns a todos os americanos. Mas só mudando e voltando para o assunto da política, a questão central é, gente, o ministro Cássio Nunes Marques não fez nenhum arrobo bolsonarista, não. Exato. Apaga isso das manchetes, porque nas manchetes estão aí. Mas é o deputado que vende, né, bolsonarista favorecido por juízo indicado pelo presidente Bolsonaro. Apaga isso. O ministro Cássio Nunes Marques tomou uma decisão técnica e que será ou não referendada pelos seus pares, quer na turma, quer no plenário. Pronto. Sim, exato. E agora, mas de qualquer forma, para essas eleições, já existe essa decisão falando o quê? Que a internet, rede social, inclui-se nos meios de comunicação social. E, na verdade, o são. O uso abusivo pode, sim, gerar a cassação. O que fato foi aplicar um entendimento de forma retroativa, tal como ele decidiu. Só trazer a informação completa que amanhã vai ter essa reunião extraordinária. O presidente, né, o ministro Luiz Fux, ele acatou um pedido da ministra Carmen Lúcia, que ela é relatora de um pedido feito pela defesa de Pedro Paulo Bazzano, do PSD, que é suplente do bolsonarista Fernando Francischini, do União Brasil. Então, ela solicitou e aí o Fux deu um prazo de 24 horas para apreciar a matéria. Então, por isso, já abrindo aí... o suplente de olho na cadeira. Porque agora vira... Agora... mexeram com as peças do xadrez. Porque quando ele foi cassado, você então não teve o cômputo dos votos dele para a legenda. Então tinha que fazer toda uma recontagem. Aí aquela dança das cadeiras, quem sobe, quem sai, muda mexe tudo em todo o panorama. Agora que ele teve restabelecido os direitos políticos, o mandato, volta então para recontar de novo. Voltam os votos. Então o suplente está doido de um lado, ele tá do outro. Vou perder minha boquinha e aí são mais 6, 7 meses de boquinha, né? Até janeiro. E sem contar que tem um pleito agora, eleição geral agora chegando. Ele como deputado, ele lá na cadeira de deputado, ele leva vantagem. Claro, com então, certeza. Ele tá pensando nisso. Com certeza, isso é com certeza. E o suplente também, né? Opa! Não, os dois. O suplente não quer perder, porque se ele perde a cadeira como deputado em exercício, ele leva vantagem na eleição. Sim, com certeza. E o outro quer a cadeira de volta, porque sabe que como deputado em exercício também, ele leva vantagem. Claro. De qualquer forma, eles ganham quem ocupar a cadeira. É isso. É a famosa dança das cadeiras. Só que ninguém toca música e ninguém tira uma. Não, e ninguém quer sair, né? Cadeira que é só o João que gosta de levantar. Levanta a cadeira, João. Levanta a cadeira. Mostra a cadeira, João.
Vou cantar pra você, João Henrique, mexe a cadeira. Igual o Vini. Gente, doutora Luciana Nepomuceno, nossa colunista, está aqui no Central 98 da segunda-feira, hoje falando então, fazendo uma análise técnica dessa decisão do ministro Cássio Nunes Marques e analisando pra gente aí, você também mandando o seu comentário. Lu, obrigada, até a próxima participação. Obrigada, gente, até a semana que vem. Até semana que vem, ó, você continua ligado.